conto com vocês nos likes que dão aqui, nas inscrições no canal, na ativação do sininho para o recebimento das notificações sobre as novidades diárias que aqui postamos, sobre os comentários de vocês que são, como eu digo, sem nenhum senso de demagogia, importantíssimos para esse canal, e os compartilhamentos dos vídeos também, e aproveitamento em outros programas, como eu acabei de assistir com meu querido Dom Antônio, patriarca da Igreja Ortodoxa, que aproveitou o vídeo aqui sobre o menino Jesus dos escombros em Belém. Tudo isto é muito importante para movimentar os algoritmos do canal, mas para mim tem o significado da solidariedade, da união, do darmos-nos as mãos no que fazemos aqui, que não é fortuito, que não é banal e que tem lá as suas grandes diferenças com outros canais, no sentido de contribuir com a nossa educação política, com a nossa análise, com o nosso mergulho mais profundamente para além das baboseiras, das mentiras e manipulações da mídia, inclusive de muita coisa que se faz aqui na internet. Então eu conto com vocês, nesse sentido em que falei, também, muito importante, que tem gente muito querida, interessante, fiz grandes amizades aqui de pessoas com quem eu nunca encontrei, mas com quem eu tenho conversado depois por telefone, por WhatsApp, graças a esta ligação que se cria aqui. Isso é muito, muito bacana, muito importante, fundamental, principalmente no momento de crise e de transição como nós vivemos no Brasil e no mundo. Pois bem, causou uma repercussão enorme aqui em Goiânia, capital de Goiás, também no estado todo, mas não somente na capital, no estado, como no Brasil e no mundo, o caso provocado pela advogada Amanda Partata Mortosa, que, segundo dados da investigação, comprou veneno, encomendou pela internet veneno de alto poder letal, que o delegado não quis dizer de que veneno se trata, para não propagandear e não incentivar que seja usado como arma. O delegado que cuida da investigação se referiu ao alto poder mortal desse veneno, que ela encomendou pela internet, e esse veneno lhe foi entregue, inclusive viajou através de uma moto, de um aplicativo, até a cidade onde ela morava, onde ela mora e trabalhava como advogada, para depois ela trouxesse para Goiânia e assim servir em bolo, em sucos, café, que acabaram por matar o pai do seu ex-namorado, um médico, e a avó, mãe do pai do seu ex-namorado. Ela fez isso depois de um rompimento de um namoro que durou cerca de 1 mês e meio. Não chegou nem a 2 meses. Chamou atenção pelos detalhes da crueldade.
pela aparência de fingimento, de cinismo, de teatralidade da morte praticada por uma mulher bonita, uma moça que não precisa de desordens para se colocar no mundo. Uma profissional com curso superior. Segundo as notícias, ela chegou até a dizer nas suas redes sociais que era psicóloga, mas parece que isso não foi constatado. Mas a advogada, sim. Amanda matou o pai do seu ex-namorado, um homem de 58 anos, produtivo, feliz, agregador dos seus familiares, filhos, filhas, provavelmente netos, e da avó de 86 anos, uma simpática senhora idosa de um sorriso profundo. Amanda não teve piedade, envenenou e matou. E o cinismo cresceu ainda mais quando ela soube da morte da avó, isto é, do sucesso do seu empreendimento, e do pai do seu ex-namorado médico. Ela foi até o hospital, onde o médico atua, para abraçá-lo em condolências. Segundo a irmã do médico, ela o abraçou, mas sem nenhuma gota de lágrima nos olhos, mas o abraçou em condolências pela perda do pai e da mãe, quando ela mesma havia matado o pai e a mãe. Convidada para ir à polícia como testemunha, porque inicialmente não era suspeita, acabou por revelar contradições e receber voz de prisão, por demonstrar já no depoimento como testemunha a suspeita de que ela era a autora das duas mortes. E provavelmente ela quisesse envolver mais pessoas. O cinismo também da Amanda se deu quando ela chegou à casa de manhã, no domingo, 17 de dezembro, acolhida pela avó do ex-namorado, pelo pai do ex-namorado, pelos familiares, abraçada por todos, convidada a entrar. Ela que criara já um clima de que estava grávida, portanto, se integrava à família e assim era acolhida por todos. Um cinismo que impressiona a todas as pessoas. Mas o que chama a atenção aqui, e é nesse ponto que eu quero acentuar a reflexão, é que a provável causa de todas estas barbaridades de Amanda é porque ela se sentiu rejeitada quando o médico não a quis mais como namorada. Ela se sentiu rejeitada. Em entrevistas à imprensa, à mídia, entrevistas coletivas, o delegado encarregado da investigação, do processo, enfim, disse que esse é um caso complexo e também composto de uma certa dose de psicopatia. Quer dizer, dando a entender que Amanda também é psicopata. Até porque ela não revelou tristeza na hora do ato de abraçar com condolências o seu ex-namorado. E é nesse ponto que eu quero parar. Na sua sensação de desprezo, sua revolta porque o namorado a desprezou, cortou com ela o namoro. Ela se sentiu rejeitada. Não
entrarei em mais pontos, até porque aqui não é lugar de jornalismo, aqui é lugar de análise, aqui é lugar de reflexão, aqui é lugar de se pensar para entender a realidade e não de fazer jornalismo, de tratar das notícias enquanto noticiosos e nem é lugar também de julgamentos, de tribunal, de júris, de vereditos e tal. Não se faz isto aqui em nosso canal. Então não julgarei a Amanda. Ela está nas mãos da justiça e a justiça a julgará. E uma vez condenada, pagará pelos seus crimes. Aqui eu pego o seu sentimento de rejeição. Também não cabe aqui uma análise de caráter psicanalítico, de caráter psicológico, do porquê que Amanda sentia-se rejeitada. Outros ex-namorados também disseram mais ou menos a mesma coisa, que ela não aceitava ser rejeitada e tal, por que isso acontece e tal, mas alguma coisa existe na Amanda que a leva a não tolerar a rejeição, não aceitar não. E daqui eu parto para comparar com os golpistas de 8 de janeiro de 2022, que lembraremos agora segunda-feira, no dia 8 de janeiro de 2000, aliás, não foi 22, foi 23, foi 2023. Lembraremos agora um ano desta barbaridade, no dia 8 de janeiro de 2024. Um ano de atentado, um ano de intentona, um ano de terrorismo, de vandalismo, de ameaça clara e tentativa clara de derrotar a democracia. E por quê? Porque os que assim fizeram, usando Zé Arigós, usando pessoas inocentes, pessoas humildes, muitas outras nem tanto assim, mas essas não contam, muita gente que acreditou, muita gente que até comeu naqueles dias porque não tinha emprego, não tinha com que se alimentar. As notícias estão aí para testemunhar isso. Muita gente dormiu bem, muita gente bebeu naqueles dias, porque os dias eram de tristeza, desemprego e incertezas em nosso país. Esta gente foi usada no dia 8 e desde antes, com as movimentações nas estradas, com brecamento das estradas, com as manifestações na frente dos quartéis, principalmente do QG em Brasília. Esta gente foi usada porque os autores da intentona se sentiram rejeitados pelo povo, pelo Brasil, pela sociedade, pelos votos. E eles não aceitaram a rejeição. E partiram para a depredação, destruição do Congresso Nacional composto de bens públicos. Uma casa pública do Estado brasileiro foi depredada, colocada abaixo, quase que incendiaram Câmara e Senado. Da mesma forma, no Palácio do Planalto, fizeram o que fizeram às vistas do povo brasileiro, às vistas do mundo, transmitidos ao vivo. Da mesma maneira, o Supremo Tribunal Federal, fazendo barbaridade que nem cabe mencionar, porque os donos manipuladores, dos golpistas, dos vândalos, dos predadores, se sentiram rejeitados. Não aceitaram a rejeição. Reagiram violentamente contra a rejeição. E a violência implicou em destruição do mínimo de
democracia que temos, do rasgar a Constituição já totalmente prostituída por emendas, por reformas, por isso e por aquilo, ao gosto de cada golpista. Não titubearam em ameaçar a liberdade em nosso país. Não se envergonharam de assustar o Brasil com um golpe à vista de todos, porque se sentiram rejeitados. No caso da Amanda, foi breve porque ela não foi tão brilhante assim como pensavam ser os golpistas de Brasília. Ela deixou pistas na internet ao encomendar o veneno. Deixou pistas dos correios no ato da entrega do veneno. Deixou pistas no aplicativo do rapaz que levou a caixa de veneno para ela. Deixou pistas por todos os lados. Agora, os golpistas do dia 8 de janeiro de 2023 pensavam não deixar pistas. Pensavam confiar nos Zé Arigós, no Zé Ninguém, nos usados como fachada, manipuladas para golpear e enfrentar as cadeias depois. Mas não demorou. Não demorou os ressentidos, os rejeitados, os de ações e ideologias fascistas para serem descobertos. E foram. Logo depois da posse do presidente Lula, que já tinha se dado antes, do dia 8, pensavam atropelar o governo, culpar o governo pelo que houve no dia 8. Isto é, os bandidos, os criminosos, os vassalos, os que atentaram com bombas e com todo tipo de ameaças, transferiram a culpa, tentaram culpar o governo. E o tiro saiu contra eles. E a CPI revelou quem eram os autores. E os autores são públicos. A contagem de caminhões, 272 caminhões que os golpistas mandaram para Brasília, caminhões não dirigidos pelos golpistas, mas pelos Zé Arigós, pelos trabalhadores. Os golpistas eram poucos. E apenas 4 estados, de porções dos 4 estados. Ah, se eles levassem todas as representações de todas as unidades da federação para Brasília, eles conseguiriam. Mas conseguiram uns gatinhos aqui e ali em 4 estados. Inclusive, muita gente daqui, do estado do Ronaldo Caiado, coronel que governa esse país, esse estado, que disse que os bandidos se mudavam daqui ou mudassem de profissão. Os bandidos são golpistas, são daqui. Os representantes da Assembleia Legislativa são daqui, golpistas. Um deles até chegou na tribuna a dizer: eu ajudei a manter as pessoas na frente dos quartéis. São daqui, de Goiás. Mandaram 272 caminhões. Caminhões novos, seminovos. Todos mantidos por eles. Com óleo diesel, gasolina, querosene, não sei o que é mais, com ar-condicionado e mantendo os Zé Arigós, assim chamados por eles, os trabalhadores, a dirigir esses caminhões em direção a Brasília. E quem eram esses? Eram empresários do agronegócio. Todas as empresas são relacionadas pela CPI e nas mãos das autoridades do Judiciário e do Ministério da Justiça.
todos os nomes, todas as empresas. Agora eles começam a ser arrastados para as barras da justiça para prestarem contas nos julgamentos. E aqui, para começar a terminar, é bom que se diga que foram estas pessoas, esses segmentos do agronegócio, que se sentiram como Amanda, rejeitados pelo namorado, isto é, pelo povo. Não aceitaram a derrota eleitoral do fascista, do miliciano, do amante de joias Jair Bolsonaro. Não aceitaram. E além do chororô de Bolsonaro que fugiu do país, eles então tentaram aplicar o golpe para trazer Bolsonaro para a direção dos interesses deles. Estes representam a burguesia agrária no país. A burguesia já é um problema no país porque cada setor da burguesia se pensa dono do país. O país para eles não existe. O que existe são os interesses, os negócios, os ganhos, os lucros, as vantagens, as ladroagens, as corrupções. Olha isso. É isso que aconteceu. A burguesia mais atrasada, que é o agronegócio, a burguesia agrária. E por que mais atrasada? Porque eu quero? Não, porque eles são os mais atrasados. São vinculados historicamente ao maior índice de crimes que aconteceu nesse país, que foi o empreendido pela escravatura, pelos senhores escravocratas, pelos senhores proprietários rurais. Eles descendem de lá. Mantém viva esta chama da escravatura na lida com os seus trabalhadores. Foi o que fizeram ao empurrarem os motoristas de caminhões para cá, para Brasília. São atrasados porque são muitos deles desse segmento perverso e atrasado da burguesia agrária, invasores de terras, que mataram muita gente, expulsaram indígenas, poceiros, quilombolas, para engordarem a pobreza, a miséria e incharem as cidades distantes do seu lugar originário de trabalho. São atrasados e perversos porque são predadores ambientais. Para eles não existe interesse nacional. O que existem são os interesses deles. E os interesses deles se chamam gado. E gado pede pasto. E pasto pede derrubada de árvore. E derrubada de árvore pede mineração. São ligados aos mineradores altamente predatórios e com ligações suspeitas com o tráfico internacional de todas as ordens, de pássaros, de animais silvestres, de madeira e até de drogas. Sem deixarmos de lembrar o ouro e todos os minérios do subsolo. Porque para eles não existe pátria, para eles não existe país, para eles não existe o esforço da criação de um projeto nacional agrícola, mas os interesses de classe conservadora, classe ligada à direita mais fascista desse país. Foram eles que mandaram os caminhões, foram eles que deram dinheiro para o aluguel de ônibus, foram eles que contrataram os pobres de muitos desses peões que estavam nas ruas das cidades com fome e os usaram para que eles fossem empunhar bandeiras, usar pedras e alguns até armas brancas para invadir e depredar Brasília. Então, a semelhança entre eles e Amanda não é mera coincidência.
Ambos se sentem muito mal com a rejeição. Não são dados ao diálogo, não são dados ao entendimento, não são dados ao coletivo, não são dados ao respeito pela vida, não são dados à relação com o outro, mas somente aos seus interesses egoístas. Amanda matou uma velhinha de 86 anos com muita vida para usufruir. Matou um homem de 58 anos com muita paternidade para exercer, porque se sentiu rejeitada. Segundo afirma o delegado que cuida da investigação, segundo esta hipótese, não a estou julgando, mas usando a figura da rejeição aqui, para entendermos o que ocorre nesse país. E não nos enganemos. Muitos destes do agronegócio, donos desses caminhões, 272 caminhões, e olha que tudo isso em Brasília superlotou a capital federal, criou caos, tentaram destruir viadutos, tentaram largar bombas perto do aeroporto internacional de Brasília, iam matar muita gente naquele dia. Não nos enganemos com eles. Eles serão chamados, muitos deles, inclusive policiais ligados a eles, como ex-delegado da Polícia Federal Rodoviária, ou Rodoviária Federal, que era deles, servia aos propósitos deles, e muitos outros. Não nos enganemos, eles representam um setor da mais perversa e atrasada burguesia, mas eles representam os interesses que ainda estão vivos no país. Vivos para fazer isto que eles fizeram. Vivos para atacar o meio ambiente. Vivos para expulsar pessoas dos campos. Vivos para estabelecer mineradoras em toda a parte e assim ajudarem a destruir a natureza e precipitarem toda esta crise climática que nós vivemos no país. Então, cuidado com os que se sentem rejeitados. Individualmente são perigosos. Em grupo, articulados, como ocorreu com esses marginais, com esses delinquentes dominadores da burguesia agrária, eles são extremamente perigosos e têm que ser enquadrados pela força da lei e pela lei da força para que o país se liberte definitivamente dessas manipulações. O Brasil não pode elaborar plano de governo, plano de nação, projeto de país com essas ideias. Elas são extremamente maléficas para a justiça econômica, justiça social, a justiça propriamente dita e para a justiça política do país. O país tem que ter liberdade para dirigir os seus interesses, os interesses da maioria, e não desses perversos, tipo Amanda e tipo golpistas no dia 1º de janeiro de 2023. Fora com eles, prisão para eles, justiça altamente punitiva e exemplar para cima deles. Abraços proféticos e revolucionários.